Ok, pessoal, vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos da unidade curricular de cadastro aqui do curso técnico em agrimensura do IFSC. E já passamos ali pela introdução, o que é georreferenciamento, por que georreferenciar, as diferenças, o comparativo entre o georreferenciamento rural e urbano, e iniciamos a parte da normativa legal sobre o georreferenciamento rural, e nós vimos que a Lei 10/2007 é a lei que define como fazer o georreferenciamento, define a atribuição legal de quem cuida da base de dados, e no caso o INCRA, para regulamentar o georreferenciamento de imóveis rurais, ele vem publicando as normas técnicas de georreferenciamento de imóveis rurais, chamada NTG. Tá? Atualmente, pessoal, nós estamos na terceira edição dessa norma. Então, a lei saiu em 2001, 2 anos depois saiu a primeira versão da NTG, depois mais alguns anos houve uma revisão dela, foi chamada de segunda edição, e em 2013 saiu a edição que é a atual, que é a terceira. Essa terceira edição ela trouxe mudanças substanciais, tanto de forma quanto de fundo, nas duas anteriores. Tá? Se preservou, obviamente, os mesmos princípios, os conceitos são os mesmos, tem que atender à lei, não poderia ser diferente disso, não fugiu da 10/2007, mas para efeitos práticos, a terceira edição da NTG ela trouxe algumas modificações. E nesse vídeo eu vou apresentar alguns desses pontos, alguns dos aspectos principais da NTG. Só lembrando que os documentos normativos, qualquer um deles, pode ser obtido diretamente no site do SIGEF, do Sistema de Gestão Fundiária do INCRA, www.sigef.incra.gov.br. É o caso dessa norma técnica e é o caso dos manuais aos quais nós vamos nos referir posteriormente. A norma em si, vou colocar aqui na tela, a norma em si, ela é bem simples e ela é um documento curto, de apenas 4 páginas. Tá? O detalhamento da norma vem nos manuais, que são basicamente os mais importantes para nós são 2, mas há outros manuais. Mas a norma em si ela é bem simples. Então ela tem no sumário, vou aumentar aqui, ela tem uma introdução com a justificativa das revisões da norma, as definições que são utilizadas também são relativamente poucas, a forma de identificação do imóvel rural, a forma de identificação de anotação das coordenadas dos vértices, as questões relativas ao credenciamento dos profissionais, tá? Isso é bem importante, como os profissionais fazem o seu credenciamento, e também no finalzinho dela tem um item lá sobre a gestão da certificação, explicando ali quais são as atribuições do INCRA, o papel do INCRA na gestão da certificação. Então a norma em si ela é bem simples. Essa norma aqui, esse documento, vocês vão ver que ele está marcado. Essas marcações são nossas, tá? Esse documento marcado assim com os itens principais vocês encontram no nosso site, no setor de download de material didático. Tá? Então lá tem os materiais de cada unidade curricular, tem também da unidade de cadastro, e aí entre os materiais tem essa norma e os manuais destacados. Nosso site, só relembrando, agrimensura.florianópolis.ifsc.edu.br. Tá? Então voltando aqui para a minha apresentação, quais são os itens principais? Bom, inicialmente a norma ela aponta para 2 manuais técnicos. Tá? Então a norma ela não tem os detalhes todos da parte de identificação de limites e da parte dos métodos de levantamento desses limites. O que é que a norma fez? Essa terceira edição ela passou a apontar para 2 manuais técnicos.
o chamado Manual Técnico de Posicionamento e o Manual Técnico de Limites e Confrontações. Então, a norma diz que a correta aplicação dela está subordinada ao atendimento ao que está disposto nos dois manuais, o Manual Técnico de Posicionamento e o Manual Técnico de Limites e Confrontações. Então, eu vou retomar aqui um ponto do outro vídeo, só para relembrar. O trabalho de georreferenciamento, os processos de georreferenciamento de imóveis rurais, eles são normatizados. No caso do rural, essa normatização ela tem força de lei, tá, pessoal? O que quer dizer que o que for feito fora do que está previsto nos manuais e na norma pode ser derrubado pelo INCRA. E aí a própria norma aponta, e tem um outro manual do INCRA também que descreve as formas de sanção que são possíveis para quem atuar fora do que está na norma e nos manuais. Essas sanções vão desde a advertência até suspensão, até o descredenciamento do profissional. Então não adianta o profissional aplicar um método que não esteja previsto no manual de posicionamento e depois justificar para o INCRA, tentar justificar dizendo, mas o método que eu apliquei ele é melhor, ou ele é mais preciso, ou ele é mais atual, ou ele era o que estava disponível na hora. Não, só pode ser feito o que está previsto nesses dois manuais. O INCRA define através da norma como o georreferenciamento deve ser feito. E no site do CIGEF também existe um outro manual que orienta como a planilha de dados cartográficos deve ser preenchida. E esse vai ser assunto também de alguns vídeos que nós vamos publicar aqui na unidade de cadastro, como preencher a planilha de dados cartográficos do INCRA. Bom, os principais pontos da norma técnica. Primeiro, os limites dos imóveis são identificados por segmentos de reta. Então, essa é uma definição importante e que faz com que as feições que tenham um formato curvilíneo ou sinuoso, essas feições elas têm que ser definidas por segmentos de reta, por vértices, entre os quais seja delimitado um segmento de reta. E aí não há um critério rigoroso nesse sentido sobre como determinar esses segmentos de reta. Esse é um critério do profissional, mas que ele deve levar em consideração a boa definição desse limite. Tanto no caso de uma curva, imaginemos que um imóvel rural que confronta com a estrada, e nessa estrada, na confrontação há uma curva. Quantos vértices serão necessários nessa curva para determinar o limite do imóvel? Quantos o profissional entenda que sejam suficientes para bem definir o limite do imóvel. Mesmo caso para um corpo d'água, por exemplo, um rio, um riacho, né, que é sinuoso. Quantos vértices serão necessários? Quantos o profissional entenda que definem bem o limite. No manual de limites, quando a gente voltar à discussão do manual de limites, há inclusive algumas figuras com exemplos para que os profissionais credenciados entendam melhor. E também um outro ponto importante da norma é que os vértices eles possuem classes relativas ao tipo de limite. Tá? Então, o vértice está vinculado ao tipo de limite e os vértices eles devem possuir um código único. Então, na própria norma, há um exemplo, né, de como deve ser codificado o vértice. Então, cada vértice de imóvel rural, cada vértice do levantamento do imóvel rural, ele precisa receber um código, ele precisa ter um nome, ele precisa ser batizado. E aí, esse código ele tem que seguir esse padrão. Os primeiros 4 caracteres, eles identificam o profissional, o credenciado. Tá? Esse código de credenciado ele é fornecido pelo INCRA. Quando o profissional faz o credenciamento dele junto ao INCRA, o sistema, né, de gestão fundiária, o CIGEF, ele dá ao profissional 10 opções diferentes. E aí o profissional escolhe uma daquelas, aquela identificação passa a ser a sua dali por diante. O que quer dizer que
cada vértice que o profissional levantou em campo vai passar a receber o código daquele profissional, identificando quem foi o profissional que fez o levantamento e, portanto, quem é o responsável técnico. E esses 4 algarismos aqui, ó, esses 4 primeiros caracteres, eles são formados por uma combinação de letras e números. Então o sistema gera aleatoriamente 10 códigos, né? Eles não são a escolha do profissional. Por exemplo, o meu sobrenome é Lino e é assim que os alunos me chamam e os meus colegas de trabalho. Eu não vou conseguir, como é possível, por exemplo, numa placa de veículo, né, ou no número de telefone, tentar escolher, eu quero que o meu código seja L-I-N-O, e aí todos os vértices vão ficar com L-I-N-O no início. Não. O sistema gera 10 códigos aleatórios, combinando letras e números, e no momento do meu credenciamento eu escolho uma dessas combinações, essa combinação passa a ser o meu código do credenciado, com os 4 primeiros caracteres do nome do vértice. O caractere seguinte, ele identifica o tipo de vértice. Tá? Aqui tem uma letra M, identificando que é um vértice do tipo marco, foi materializado com marco. Depois há outros, nós vamos ver outros tipos. E aí, na sequência, vem uma combinação de números. Tá? E aí é uma combinação que fica a critério do profissional também, como ele vai, como é que ele vai controlar essa sequência numérica. Aqui somente números, tá? Não há letras aqui, ó, a partir desse caractere aqui, né, desse algarismo aqui, não há letras, apenas números. O único critério que o INCRA estabelece na norma é que não pode haver repetição nesse conjunto total aqui. Tá? Não pode haver repetição no conjunto total. Então, se nesse espaço numérico aqui, se o profissional desejar iniciar com o número 1, e aí ele vai M1, M2, M3, M4, ele vai controlando. E isso é aceito pelo INCRA. Se ele resolver iniciar com 001, a sequência também segue a partir daí. 001, 002, 003. Se ele resolver iniciar 00001 com 4 zeros e o número 1 no final, essa sequência também é aceita. Porque o INCRA entende que esse código aqui, se você iniciou com o número 1, ou com 2 zeros e 1, ou 4 zeros e 1, ou 5 zeros, ou 10 zeros e 1, eles são todos diferentes. O 001 é diferente do 01, que é diferente do 1. E é o profissional, ou profissional credenciado, que deve fazer o controle desse código de vértice. O que acontece? Esse código de vértice ele só pode ser usado naquele imóvel. Então não pode, o profissional depois não pode usar o mesmo código em um outro imóvel diferente que não seja o imóvel confrontante que divide aquele vértice na confrontação. Tá? Então eu fiz um levantamento aqui em rancho queimado e utilizei lá uma certa quantidade de códigos, um para cada vértice do imóvel, e depois eu fiz um outro levantamento, vamos imaginar que foi lá em Blumenau, em um outro imóvel rural. Então, não posso usar de novo os mesmos códigos de vértice que eu usei na propriedade em Rancho Queimado, numa outra propriedade lá em Blumenau. Os códigos de vértice, eles ficam associados àquele imóvel rural. Então, se eu iniciei pelo número 1, eu posso seguir normalmente. M1, M2, M3, M4, M5. E para o INCRA isso é aceito, sem problema nenhum. Não há um padrão dizendo quantos caracteres a minha sequência numérica deve ter, que era o caso das edições anteriores, né, que davam lá um número X que você devia ter, tem que ocupar tantos caracteres, 5, né, caracteres, e tinha que ir enchendo aquilo ali. Mas acontecia um problema, porque quando você tinha um número muito grande de imóveis rurais levantados, ou, né, mesmo que não fosse um número grande, mas
chegava no limite daquilo ali, o que é que se fazia? E daí tinha uma outra sequência que tinha que ser iniciada. O INCRA, nessa terceira edição, simplificou e flexibilizou esse formato do código de vértice, mas ele deixa na mão do profissional. É o profissional credenciado quem deve controlar essa sequência numérica, de forma que ele não use em uma propriedade rural códigos que já foram utilizados em outra propriedade rural. E sobre os tipos de vértices, a norma vai definir 3 tipos diferentes. O vértice ele só pode ser do tipo M, ou do tipo P, ou do tipo V. O vértice tipo M é o vértice que foi materializado, foi ocupado em campo e foi materializado. E aí no manual de limites tem as formas de materialização, nós vamos chegar lá. Ou o vértice é do tipo P, ele foi ocupado em campo, mas não foi materializado, nem sempre é possível materializar os vértices em campo. Ou o vértice é do tipo V, ele é virtual, tá? Então ele não foi ocupado em campo. O INCRA, na norma e nos manuais, prevê vértices do tipo virtual, que não foram ocupados em campo. Sobre as coordenadas dos vértices, a norma e os manuais, claro, obrigam que eles sejam referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro, que hoje usa o referencial SIGA 2000, e as coordenadas devem ser descritas na forma de latitude, longitude e altitude. O manual a norma fala em altitude geométrica, né? Agora, recentemente, o IBGE atualizou as altitudes para altitudes normais, mas as ortométricas para normais. Mas, no caso dos imóveis rurais, não se utiliza altitudes ortométricas ou normais. A norma e os manuais falam em altitude geométrica, altitude elipsoidal. Tá? Em relação às precisões, a norma e os manuais estabelecem classes de precisões conforme o limite do imóvel, tá? O limite do imóvel ou da parcela. Então aqui há uma grande confusão às vezes entre os profissionais, porque a classe de precisão, melhor dizendo, ela não é em relação ao tipo de materialização que a gente viu no slide anterior. Ela não tem relação com o tipo de materialização, tem relação com o tipo de limite. Tá? São 3 classes diferentes. Primeiro, para os vértices em limites artificiais, a precisão das coordenadas deve ser melhor ou igual do que 50 centímetros. Para limites artificiais, não tem a ver com a materialização. Tá? Para os vértices em limites naturais, do tipo natural, a classe de precisão é de 3 metros ou melhor ou igual a 3 metros. E para os vértices em limites inacessíveis, aí a classe de precisão é de 7 metros e meio ou melhor do que isso. Então, às vezes há uma certa confusão em que a gente já ouviu falar isso várias vezes por profissionais, o limite lá era um marco, então tem que ser 50 centímetros. Não, o limite, a materialização foi feita como marco, então a precisão tem que ser 50 centímetros ou melhor. Não, as precisões são pelo tipo de limite. Se o limite for artificial, e aí nós vamos ver os tipos, né? Muro, cerca, vala, estrada, né? Nós vamos ver os tipos. Aí deve ser 50 centímetros ou melhor, porque o limite é artificial. Tá? Se o limite for natural, cumeada, encosta, corpo d'água, aí o limite, a classe de precisão limite passa para 3 metros. E se o limite for inacessível, a classe de precisão desse vértice é de 7 metros e meio. Não tem a ver, repito, com a materialização. O fato de materializar ou não materializar o vértice é uma outra história. Nem sempre é possível materializar o vértice e ainda assim ele é do tipo artificial.
ou às vezes é possível materializar no limite natural e ainda assim a classe de precisão desse vértice é de 3,5 metros. Né? Todas as precisões devem ser descritas na unidade métrica. A área do imóvel, isso é um outro ponto importante, a área do imóvel deve ser calculada no Sistema Geodésico Local, no SGL, que é semelhante ao PTL, só que ele tem a orientação do eixo zenital diferente. Né? No caso do PTL, a orientação é pela direção vertical, e no caso do SGL, a orientação zenital dele é pela normal. Tá? Mas não se preocupem com isso, porque o cálculo dessa área é feito nos softwares de topografia, então a gente não vai se preocupar, e todos os softwares do mercado disponíveis eles estão atualizados em relação a fazer corretamente o cálculo do SGL. Eu vou interromper esse vídeo aqui e depois nós voltamos com o detalhamento sobre o Manual Técnico de Limites e Confrontações.